Oremos então, queridos, para iniciarmos a nossa aula. Oremos. Santo Deus, amado Pai Celestial, nós bendizemos e exaltamos o Teu nome, te damos graças pelo Teu amor para conosco, por estarmos reunidos como Teu povo neste dia do Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pelo momento de culto que já tivemos pela manhã, pelos cânticos, pelas orações, pela Tua palavra que foi lida e exposta, aplicada aos nossos corações. Te agradecemos por todas as Tuas dádivas, ó Pai, pelos meios de graça que Tu nos concedes para a nossa santificação, para o nosso fortalecimento espiritual, para que o caráter de Cristo seja formado em nós. Pedimos agora, Pai, a Tua bênção para esta aula de escola dominical, a iluminação do Teu Espírito Santo, e suplicamos por graça, por forças, ó Deus, para colocarmos em prática tudo aquilo que temos aprendido. Essa é a nossa oração, pedimos a Tua condução, Senhor, e Te agradecemos por tudo, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos ver se acho que a projeção já vai... Queridos, enquanto a gente vai ajustando a projeção ali, hoje nós seguimos naquela série de pecados, de vícios ou de ídolos, né, como nós temos trabalhado, sempre contrapostos a um fruto do Espírito, como um remédio espiritual para o combate a esse pecado, o qual nós iremos tratar. E ficamos hoje de falar a respeito da ira contraposta à alegria. Então, nós vamos trabalhar sobre isso. E um dos grandes desafios, queridos, uma das grandes lutas de quem está aqui à frente no púlpito, seja pregando um sermão, seja ministrando uma aula de escola dominical, um estudo bíblico, é quando você começa a preparar o assunto, você começa a ler sobre isso, e você olha, reflete e fala, poxa, eu que vou ter que ministrar essa aula, eu que vou ter que falar sobre isso, talvez eu deveria estar sentado ouvindo, outra pessoa deveria falar sobre esse assunto comigo. E nós, pastores, presbíteros, oficiais, a gente enfrenta esse desafio. E hoje, como vou tratar com os queridos sobre ira contraposta à alegria, foi difícil estudar, preparar a aula e pensar, poxa, é uma luta que eu ainda enfrento na minha vida. Pecados aqui, situações que eu preciso vencer. Mas o Senhor nos dará graça. Vou colocar aqui a projeção. Deixa eu agora... Aí. É isso aí, queridos. A gente fica com esse sentimento, né? Poxa, eu devia estar sentado ouvindo, porque ainda estou muito aquém daquilo sobre o que eu vou falar aqui. É uma luta, queridos, mas com a graça de Cristo e na dependência do Espírito Santo, e entendendo isso, né, que todos nós somos pecadores, todos nós estamos ainda nesse processo de santificação, lutando contra o pecado, lutando contra as tentações que ainda há em nós, e vivendo absolutamente na dependência de Deus, nós vamos seguir em frente. E vamos então falar sobre isso, sobre o pecado da ira e sobre como combatê-la com a graça de Deus, buscando a alegria do Senhor nos nossos corações, a alegria do Espírito. Existem várias referências bíblicas a respeito da ira. A gente pode conceituar aí como uma raiva extrema, né, ou uma cólera contra algo ou alguém. Fúria, indignação, ódio, aquele sentimento mesmo quando algo nos desagrada, quando algo frustra as nossas expectativas e parece que a gente começa a fervilhar por dentro,
Alguns estouram com mais facilidade, outros até seguram um pouco, contêm a sua raiva, mas é um desafio que creio que todos os cristãos e todas as culturas, em todas as épocas, a gente enfrenta no nosso coração. E o grande desafio é que muitas vezes, até no meio do povo de Deus, as pessoas veem a ira como algo normal. Acham que a ira até pode ser pecado, mas é um pecado menos grave, é uma coisa que traz menores problemas, não é algo tão grave como uma imoralidade sexual, um roubo, um pecado que aos olhos humanos parece mais grave, mas vamos ver aqui o quão séria é a ira e como precisamos lidar com ela no nosso coração e combatê-la. Nós temos várias referências bíblicas a respeito da ira. Os textos bíblicos que eu citei aqui são meramente exemplificativos. Nós não vamos lê-los todos, né? Mas eu vou pedir para os queridos abrirem Efésios capítulo 4, versos 26, 27 e 31. Efésios 4, versos 26, 27 e 31. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim, verso 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Verso 31, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Vou ler também o verso 32, que complementa. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vale a pena ler também a epístola de Tiago, Tiago capítulo 1, vamos abrir lá. Tiago capítulo 1, versos 19 e 20. Tiago, meio-irmão do nosso Senhor Jesus, que escreve assim, também inspirado pelo Espírito Santo. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Existem várias outras referências bíblicas, mas nós deixamos essa e mencionando que o próprio Senhor Jesus falou sobre ela também no Sermão do Monte, aquele sermão em que Cristo não fala que ele veio para abolir a lei ou quebrar a lei, mas que ele veio trazer o verdadeiro sentido da lei de Deus que ele entregou por intermédio de Moisés. E o nosso Senhor Jesus Cristo, lá no Sermão do Monte, Mateus 5, nos versos 21 e 22, ele fala: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que se encolerizar, algumas traduções usam essa expressão, outros falam, qualquer que se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento, qualquer que o chamar de louco ou de racá, será réu do fogo do inferno. Nós vemos então como que o nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo a perfeita interpretação da lei de Deus, a perfeita interpretação dos 10 mandamentos, coloca a ira pecaminosa como uma quebra do 6º mandamento. E o nosso Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 136, coloca lá expressamente a expressão raiva pecaminosa, que nós chamamos também de ira, ou de indignação, ou de fúria, como uma quebra do 6º mandamento, como um pecado que está proibido nesse mandamento da lei de Deus. E nós falamos que a ira ou a raiva parece ser algo, um sentimento
bastante tolerado na nossa cultura, e ao qual até mesmo no meio do povo de Deus, muitas vezes nós não tratamos com a devida seriedade. E no dia a dia, queridos, há várias situações que provocam a nossa ira, que nos deixam aborrecidos, indignados. Você está lá no trânsito, né? Aquele congestionamento, às vezes até preocupado, já atrasado para algum compromisso, aquela tensão de dirigir num trânsito frenético e alguém vem dar uma fechada em você. Todos nós que dirigimos já passamos por isso. Um sentimento de raiva, né, de fúria, que desperta quando alguém faz alguma coisa errada ali no trânsito que nos prejudica. Ou no restaurante, lá esperando o seu suco, esperando a sua comida, e o tempo começa a passar, a fome ali gritando, né, no seu estômago, e começa a demorar. Às vezes o garçom vem e não traz exatamente aquilo que você tinha pedido, teve ali um erro, e isso às vezes também nos deixa irados, né? Tanto a demora, como às vezes o não atendimento daquilo que a gente pediu no restaurante. Em casa também, queridos, eu acho que talvez o lugar onde nós mais pecamos dessa forma é dentro da nossa casa, com os nossos familiares, com aqueles a quem nós mais amamos, né? Às vezes o marido, o pai chega em casa e vê a casa naquela situação bagunçada, brinquedos todos esparramados pelo chão, louça suja, e a gente queria chegar em casa, encontrar a casa arrumada, e aí aquilo começa a fervilhar por dentro de nós. Ou então, creio que isso é mais frequente ainda, a esposa pede para o marido ir ao mercado, comprar determinado item, né? Algum produto lá, e às vezes a gente não presta atenção no que a esposa falou, no que a esposa pediu, a gente vai e traz a coisa errada, né? Acho que isso quase nunca aconteceu aí entre os casais, né? E aí, é claro, a esposa também fica ali chateada, aborrecida, porque o marido não prestou atenção no que a esposa pediu, e aí vai e traz, compra o produto errado. A gente viu aí recentemente, há poucas semanas atrás, na imprensa, um jogador de futebol bem conhecido, aí, bem estimado de todos, que está sendo até cotado aí, a gente não sabe se ele vai ou não para a Copa do Mundo, jogador aí bastante habilidoso, que levou um drible do menino de 18 anos, né? E aí começou ali um desentendimento, esse jogador não gostou, e aí ele reagiu como? Dando um tapa no rosto do adolescente lá, adolescente de 18 anos que deu um drible nele. São situações que acontecem, né? A ira do nosso coração. Agora que nós vamos ter Copa do Mundo, vamos ver aí o Brasil jogar, e os lances errados, os gols perdidos vão ser um teste para a nossa espiritualidade, né? Para ver como está o nosso coração com relação à ira, ou até o nosso time, dependendo do desempenho dele em campo, a posição dele no campeonato, são situações que despertam a ira dos nossos corações. Então, de fato, é um pecado e é um problema presente no nosso dia a dia, nas situações mais corriqueiras do nosso cotidiano. Sempre que a gente é contrariado, quando as nossas expectativas são frustradas, quando a gente acha que alguém cometeu alguma injustiça contra nós, nós somos tomados por esse sentimento de raiva ou de cólera. E é interessante, queridos, o Jerry Bridges, muito do conteúdo da nossa aula eu peguei desse livro. Eu sei que ele é bastante conhecido também dos nossos irmãos, mas caso alguém não conheça e queira se aprofundar, queira ler mais sobre essa questão de como tratar o pecado da ira, recomendo esse livro, Pecados Intocáveis, do Jerry Bridges, publicado pela Vida Nova. E existem 2 capítulos aqui em que ele aborda a questão da ira, os capítulos 15 e 16. No primeiro capítulo ele fala sobre a ira em si, no capítulo seguinte
ele trata sobre as ervas daninhas que a ira produz, as consequências da ira nos relacionamentos, e ele trabalha algo que outros autores, que outros conselheiros bíblicos também abordam, que é a questão da ira legítima versus a ira pecaminosa. Porque muitas vezes, quando nós nos iramos, quando a gente fica com raiva, fica indignado com alguma coisa, a nossa tendência é justificar a nossa ira. Fala, olha, eu tenho razão para estar assim, para estar com raiva, para ter ficado indignado, porque eu fui injustiçado, porque o meu direito não foi respeitado, porque aquela pessoa ela não me respeita, ela não me ouve, ela age intencionalmente com o objetivo de me prejudicar, de passar por cima de mim, não está prestando um bom serviço, um bom atendimento, estou pagando por isso. Então é legítimo, é justo que eu me ire contra essa situação. É muito comum nós dizermos isso, queridos. Mas quando nós voltamos os nossos olhos para as Sagradas Escrituras, vemos que existe uma diferenciação entre uma ira que é legítima e uma ira que é pecaminosa. Essa ira que chamamos de legítima ou de santa é aquela ira que é centrada na glória de Deus e na sua justiça. É uma ira que pode surgir naquele coração de quem tem zelo pela glória de Deus, de quem tem zelo pela honra do seu nome, quando um mandamento da lei de Deus é quebrado, quando a honra do Senhor é que está em jogo. E um exemplo perfeito dessa ira legítima ou ira santa é do nosso Senhor Jesus Cristo, quando, ao relato lá no capítulo 2 do Evangelho de João, quando ele vai ao templo em Jerusalém e vê aquela situação terrível, a casa do Senhor sendo utilizada para comércio, para rapina, né? A casa do Senhor sendo tomada por um covil de salteadores. E aí diz que o Senhor Jesus, ele se indigna com aquilo e derruba as mesas dos cambistas, pega o seu azorrague e começa até mesmo a chicotear algumas pessoas. Tem muita gente que justifica, às vezes, a sua reação pecaminosa com base na ira santa que o nosso Senhor Jesus exerceu. Mas esse é o diferencial. Isso é o que nós precisamos analisar, fazer esse autoexame no nosso coração. Será que essa ira que surgiu no meu coração é porque um mandamento da lei de Deus é quebrado? Porque a honra do nome do Senhor que está em jogo, que está em xeque? Ou eu estou irado porque eu fui o prejudicado? Porque eu fui passado para trás? Porque as minhas expectativas não foram atendidas? Esse é um desafio muito grande, principalmente para nós pais, com os nossos filhos pequenos, quando, às vezes, as nossas crianças, diante de uma arte que elas fazem, às vezes uma ordem nossa que é desobedecida, e a gente fica irado, a gente passa isso quase todos os dias com crianças pequenas, mas será que a minha ira, nesse momento, é porque a criança está quebrando a lei de Deus, está quebrando algum mandamento do Senhor, ou é por minha causa, porque a minha ordem, porque o que eu queria não foi atendido? A gente precisa fazer esse autoexame no nosso coração. A ira legítima, ela é centrada na glória de Deus, na sua justiça, ela decorre de uma quebra dos mandamentos da lei de Deus, ou de injustiças que nós vemos acontecendo na nossa sociedade. Essa é uma ira legítima, só que ela não nos leva a uma reação pecaminosa, uma reação de raiva extrema, de descontrole emocional, de explosão. Ela nos leva a buscar, a vindicar a glória de Deus, seja por meio de oração, como nós vemos muitas vezes o salmista orando, falando contra os inimigos do Senhor, rogando que o Senhor exerça a sua justiça. Então nós vemos ali nos Salmos uma reação espiritual, um clamor para que
a honra, para que o nome de Deus e para a sua glória sejam restaurados. Ou como nós vemos os profetas, no próprio Antigo Testamento, falando contra as injustiças que eram praticadas muitas vezes no meio da nação de Israel, no meio do povo de Deus, uma reação dentro de um autocontrole e pelos meios que a própria palavra de Deus nos mostra como legítimos para que essa ira santa seja demonstrada. Mas a verdade, queridos, é que muitas vezes a nossa ira ela é pecaminosa. Ela tem essas características, é uma ira egoísta, ela é autocentrada, e ela tem origem, muitas vezes, nos ídolos que estão no nosso próprio coração. A nossa vontade que não é atendida, porque as coisas não aconteceram no tempo que a gente queria, porque nós nos sentimos, de alguma forma, desrespeitados no nosso próprio direito, porque alguém fez alguma fofoca a nosso respeito e aí nós nos sentimos atingidos na nossa honra, na nossa reputação. Então, a ira pecaminosa ela tem essas características. Quando o nosso próprio eu é ferido, quando esses ídolos que estão no nosso coração, o meu conforto foi colocado em jogo, o meu tempo, a minha reputação, os meus planos, aquilo que eu tinha planejado para o meu dia, aquilo que eu tinha planejado, que eu queria que acontecesse, não aconteceu, e aí nós ficamos irados por causa disso. Isso acontece dentro do nosso lar, muitas vezes, né? Na maioria das vezes, a gente expressa essa ira pecaminosa e essa ira egoísta contra o nosso próprio cônjuge, quando ele não atende às nossas expectativas, com os nossos próprios filhos, com os nossos familiares, até mesmo no meio do povo de Deus, na igreja. Quantas vezes no serviço da igreja, nós nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos, a gente fica irado e a gente tem essas manifestações pecaminosas porque queremos que tudo na igreja seja do nosso jeito. Não, aqui eu quero que seja assim. E se determinada programação, se determinado trabalho, se algum planejamento não sai da forma como nós queríamos, ou se o nosso irmão de ministério, de serviço, discorda de nós e coloca uma ideia diferente da nossa, ou age mesmo no serviço de uma maneira que nós não esperávamos, a gente fica irado. Essa é a ira que ela tem origem, né, que ela está fundamentada em ídolos do nosso coração. E esse é o autoexame que nós precisamos fazer. E se temos ficado irados com base em razões pecaminosas, em razões egoísticas, precisamos sim reconhecer o nosso pecado e confessar a Deus, pedir perdão e pedir a graça do Senhor para que nós possamos vencê-la. E nós temos diferentes formas de manifestação da ira. Normalmente a gente pensa, existe aquela forma clássica de manifestação da ira, né, que é o bonequinho aí do slide de introdução, aquela pessoa que fica vermelha, que começa a gritar, que dá murro na mesa, murro na porta, às vezes solta uma palavra que não deveria. Essa é a reação mais clássica de ira que nós conhecemos. Mas nem todo mundo manifesta sua ira dessa forma. Às vezes você pode estar irado e não reagir dessa forma, mas de repente reagir ali até com humor, às vezes com aquele humor sarcástico, aquela palavra que tem ali uma aparência, eu estou lidando com essa situação aqui, com essa oposição com bom humor, mas às vezes é aquele comentário depreciativo contra o seu próximo, cheio de sarcasmo, de ironia, que muitas vezes esconde a ira que está no nosso coração. Existem aqueles que se calam, né? Aquelas pessoas que estão iradas e que aí ficam totalmente em silêncio. Às vezes o seu cônjuge ou o seu colega de trabalho pergunta alguma coisa para você, quer conversar com você e você está irado, você fica
Você fica calado, com a cara fechada, não responde a pessoa. Essa é também uma forma pecaminosa de manifestação da ira. Existem diversas formas, existem diversas maneiras, né? A pessoa ela pode não extravasar, mas aquilo ali fica fervilhando por dentro dela, fica fervendo. E a pessoa vai guardando aquela ira no seu coração até aquilo se tornar um ressentimento contra o seu próximo, uma amargura, ou aquela ideia, né? Não, no momento certo eu vou me vingar, na hora certa eu vou falar aquilo que aquela pessoa falou contra mim, o que ela fez, né? Então, existem diferentes formas de manifestação. E o desafio nosso é pedirmos que o Espírito Santo sonde o nosso coração e vermos de que forma a ira tem se manifestado em nós e se nós precisamos tratá-la com a ajuda de Deus. E eu trago aqui para nós algumas das consequências da ira pecaminosa. Por que ela é tão grave? Porque é um pecado contra o qual nós precisamos estar frequentemente vigilantes em todos os contextos de relacionamento nosso, seja na nossa casa com os nossos familiares, seja no meio da igreja, no nosso local de trabalho, no trânsito, seja quando a gente está lá assistindo jogo de futebol e aí o nosso time não tem o desempenho que a gente queria e o torcedor do time oposto vai e solta uma piada ali, solta um comentário que irrita a gente. Quais são as consequências dessa raiva pecaminosa? Suscita palavras e atitudes destrutivas. A gente abre a boca no impulso, a gente fala primeiro e pensa depois no que falou, não é mesmo? E aí aquilo, depois que a palavra saiu da nossa boca, a palavra que não devia, não tem mais como ela voltar para dentro da nossa boca. E aí a gente já feriu o nosso cônjuge, a gente já feriu o nosso irmão em Cristo, a gente falou que não deveria para o nosso colega de trabalho. Então, ela suscita palavras e atitudes destrutivas, palavras que ferem o coração do nosso próximo. E isso vai alimentando mágoas, ressentimentos, aquele sentimento de tristeza, de chateação com o nosso próximo, ele vai crescendo, vai sendo alimentado, e muitas vezes isso pode evoluir até para uma ruptura de relacionamentos. Quantas vezes, queridos, e com tristeza, até mesmo no povo de Deus, a gente lida o tempo todo com situações de irmãos que não trabalharam a ira no seu coração e as discordâncias, as coisas que não saem da maneira como nós queríamos dentro da igreja, gera todos esses sentimentos, mágoas, frustração, palavras que não deveriam ter sido ditas, e aquilo muitas vezes cresce e se torna até uma bomba relógio e gera dissensões, discórdias no meio do povo de Deus, irmãos que acabam até saindo de determinada igreja local e vão para outra, porque por causa de mágoas, por causa de ira que não foi tratada no coração de alguém. Leva também a decisões precipitadas. E isso tudo, queridos, vai contaminando o nosso coração, vai adoecendo o nosso espírito, nós ficamos enfermos espiritualmente por causa da ira. E aí ela começa a gerar esse sentimento de culpa e de distanciamento de Deus. Ela abre espaço para a ação do diabo, como nós vimos em Efésios capítulo 4, na exortação do apóstolo Paulo. Satanás, ele age em nós como tentador e como acusador. Ele nos tenta, ele nos instiga a pecar, e depois que nós caímos no pecado, ele vem com a acusação, com o sentimento de culpa. E isso é frequente quando se trata do pecado da ira, porque o tempo todo Satanás está nos tentando,
a agirmos de maneira explosiva, de maneira intempestiva, somos tentados por ele, e quando nós caímos na tentação, ele passa então a nos acusar na nossa mente. Você é crente e agiu dessa forma? Você é crente e agiu de maneira explosiva, soltou essa palavra que não devia, você feriu o seu irmão, você feriu o seu familiar? Que crente é você? Então, a culpa, o sentimento de distanciamento de Deus e a própria ação do maligno vai acontecendo nas nossas vidas, quando a ira pecaminosa não é tratada. E como nós vemos também na Escritura, lá no livro de Gênesis, no começo da história humana, o primeiro homicídio foi precedido pela ira. Caim, antes de matar o seu irmão Abel, ele ficou irado. Vamos abrir lá em Gênesis capítulo 4, verso 5. Caim ficou irado, e porque ele não cuidou da ira no seu coração, porque ele alimentou essa ira, e não ouviu nem mesmo a admoestação do próprio Deus, para que ele cuidasse do seu coração, ele cometeu aquele homicídio. Primeiro homicídio da história. Gênesis capítulo 4, verso 5, eu vou ler até o verso 7. Então, diz no verso anterior que o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, aí no verso 5, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então nós vemos, queridos, que Caim já começou quebrando o 6º mandamento da lei de Deus, não quando ele consumou ali o homicídio de Abel, mas quando ele deixou que a ira tomasse conta do seu coração. E a gente vê aqui que Deus ainda foi misericordioso com ele, e o Senhor o questionou: por que você está irado? Se você proceder bem, não é certo que serás aceito? Não é certo que o seu culto, que a sua oferta será aceita? E aí o Senhor dá essa exortação para ele: olha, o pecado jaz à porta. No original aqui, dá aquela ideia de um animal que está escondido atrás da porta à espreita. O pecado ele está aí à espreita, esperando a ocasião para que possa acontecer. Mas a ti cumpre dominá-lo. A ti cumpre tratar o seu coração e dominar essa ira que está tomando conta dele. Infelizmente, Caim não deu ouvidos à exortação do próprio Deus e, assim, ele consumou aquele pecado contra o seu irmão. Essas são as razões pelas quais nós precisamos tratar desse pecado com a devida seriedade. Confessá-lo, se ela tem tomado conta do nosso coração, pedir perdão ao Senhor, pedir que o seu Espírito Santo trabalhe em nós, para que aprendamos a ter um coração paciente, um espírito longânimo, um coração que não está disposto a revidar na lata, revidar na mesma altura aquela ofensa ou aquela injustiça que foi cometida contra nós, e entregarmos todas as circunstâncias, tudo aquilo que acontece que desperta a nossa raiva, a nossa indignação, entregarmos aos pés da cruz, entendermos que Deus, na sua soberania, Ele está trabalhando em nós, Ele está trabalhando no nosso coração para nos santificar, para nos tornar mais parecidos com Cristo. E quando nós passamos por essas situações diversas, expectativas nossas que são frustradas, alguém que falou alguma coisa, uma palavra ofensiva contra nós, alguém que fez uma fofoca contra nós, uma situação de a gente queria
determinado atendimento na loja e não foi como nós queríamos. Em tudo isso, querido, nessas circunstâncias mais comuns do nosso dia a dia, o Senhor está trabalhando em nós, para que nós nos tornemos parecidos com Cristo, participantes da natureza divina. E o próprio Senhor Jesus Cristo, que em determinado momento exerceu a sua ira santa, como nós vimos lá no templo, com aqueles vendilhões, quando ele estava na cruz, sendo injuriado, sendo totalmente maltratado, tendo recebido cusparadas, zombarias, xingamentos, coroa de espinhos, sendo esbofeteado, ali ele não reagiu de maneira pecaminosa. Ele soube ali entregar ao Pai todas aquelas afrontas, injustiças que ele estava sofrendo, e ele até orou ao Pai pedindo perdão. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, nós vemos na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo que pode haver sim um momento, uma situação excepcional em que você vai exercer uma ira santa, legítima, mas que existe aquele momento em que a sua pessoa, sendo totalmente injustiçada, sendo totalmente desrespeitada, você não vai reagir de maneira carnal àquela situação, mas vai entregar a Deus, vai entregar ao Pai, vai até mesmo interceder por aquele seu ofensor, por aquele que cometeu uma injustiça contra você. E, queridos, como eu já falei no início, isso tudo que eu estou falando não é fácil. A gente prepara essas aulas e fala, olha, eu não sei como eu vou ministrar essa aula, porque eu estou muito longe desse padrão. Mas é a ordem do Senhor para nós. Mandamento do Senhor Jesus, como Ele falou no Sermão do Monte, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E é verdade, queridos, que humanamente, pelas nossas próprias forças, nós não vamos conseguir lidar com a ira, mas na dependência de Cristo, buscando a graça dEle todos os dias, em todo o tempo, fazendo uso dos meios de graça que o Senhor deixou para nós, na dependência do Espírito Santo, que é o nosso santificador, nós encontraremos forças para vencer, forças para lidar com essas tentações. E passamos assim para o remédio contra a ira, um dos remédios que a própria palavra de Deus nos mostra, que é a alegria. A gente poderia falar também sobre a paciência, sobre sermos pacientes, longânimos, também é fruto do Espírito, mas optamos hoje por falar sobre a alegria do Senhor, essa alegria que é fruto do Espírito, como vemos lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22, essa alegria que independe das circunstâncias, como nós vemos na epístola de Paulo aos Filipenses, que é conhecida, que é intitulada como a epístola da alegria, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, em que nós vemos que essa alegria que vem do Senhor, essa alegria que é fruto do Espírito, ela não depende das circunstâncias, ela depende sim do nosso relacionamento com Deus, e não é uma alegria que nega as circunstâncias difíceis, que nega as dificuldades, mas é uma alegria em que nós dizemos, olha, apesar daquilo que estou passando, apesar do meu sofrimento, apesar da minha tribulação, ainda assim, eu me alegro no Senhor por causa da sua salvação, por causa do seu amor para comigo, porque quantas vezes, todos os dias eu peco contra o Senhor, quantas atitudes nossas, quantas palavras nossas, quantos pensamentos nossos não ferem a glória de Deus, não o ofendem todos os dias, e ainda assim o Senhor nos ama, ainda assim o Senhor nos perdoa, ainda assim o Senhor tem misericórdia de nós. O Senhor deu o seu próprio Filho para morrer por nós e nos salvar. Então, quando nós temos essa consciência de que nós devíamos tanta coisa para Deus, a nossa dívida espiritual para com o nosso Senhor, ela é impagável por causa dos nossos pecados, mas ainda assim o Senhor nos perdoou e o Senhor nos ama.
Quando nós temos essa consciência, a gente aprende a se alegrar no Senhor e a gente desenvolve também essa paciência que é fruto do Espírito. A parábola do credor incompassivo, lá em Mateus 18, é uma bela ilustração disso. Então, a alegria que vem do Senhor independe das circunstâncias. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele estava preso, estava algemado por causa do Evangelho. E ainda assim, ele encontra forças e, inspirado pelo Espírito Santo, ele se dispõe a escrever sobre a alegria e a exortar essa igreja, que também passava por dificuldades, que passava também por problemas, como vemos ao longo da epístola. Ainda assim ele os exorta a que se alegrem no Senhor, a que aprendam a viver contentes em toda e qualquer situação. A alegria do Senhor fortalece o nosso espírito. Neemias 8, verso 10, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando nós nos alegramos no Senhor, o nosso espírito, a nossa alma são fortalecidos, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a tribulações, a dificuldades. A alegria do Senhor, ela produz reflexos até mesmo no nosso corpo, no nosso físico, no nosso semblante. Vamos abrir lá rapidamente em Provérbios, capítulo 15, verso 13. Eu vou ler os versos 13 e 15 também, porque que também fala sobre alegria. Provérbios capítulo 15, versos 13 e 15, que diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Verso 15: todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Então, a alegria do Senhor, ela muda até o nosso semblante, muda o nosso rosto. Aquele que não tem essa alegria, como nós vemos no verso 15, todos os dias dele são maus, todos os dias são difíceis. Qualquer situação que sai daquilo que ele tinha planejado, qualquer situação fora do controle, qualquer pequeno imprevisto, se torna uma grande tempestade, se torna algo terrível e que estraga todo o dia da pessoa. Mas a alegria do Senhor, ela muda o nosso coração e muda até mesmo o nosso rosto. Ela traz também ela é uma demonstração da nossa confiança em Deus, de que nós confiamos na providência de Deus, na sua soberania, e que nós pensamos, olha, mesmo que os meus planos tenham sido frustrados, mesmo que as minhas expectativas não tenham sido atendidas, mesmo que as coisas não saíram da maneira como eu gostaria, como eu planejei, mesmo que eu tenha sido injustiçado, que o meu direito tenha sido desrespeitado, ainda assim eu vou confiar no Senhor. Ele está no controle da minha vida, Ele está no controle do meu dia a dia, de tudo que acontece comigo, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa alegria, ela revela também uma compreensão dos propósitos de Deus em meio às provações. A gente não nega os problemas, o cristão ele não precisa negar que está passando por dificuldades, por tribulações, não é entrar num estado de negação a respeito do sofrimento, mas de olhar para o sofrimento, de olhar para essas circunstâncias que nos atingem, que despertam a nossa ira, a nossa chateação, e entendermos aquilo como parte do propósito de Deus, para a nossa santificação e para provar a nossa fé. Primeira Epístola de Pedro, no capítulo 1, versos 6 e 7, ele vai tratar sobre isso. Há uma igreja, há cristãos que estavam começando a enfrentar a realidade das perseguições, cristãos aqui, dentre os quais muitos eram escravos, e que no dia a dia, no seu trabalho, eram desrespeitados, eram vilipendiados pelos seus senhores. O apóstolo Pedro escreve assim: nisso exultais. Nos versos anteriores ele fala sobre a esperança que há na ressurreição de Cristo Jesus, na herança futura.
E no verso 6 ele diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, o Senhor permite, sim, que nós passemos pelo fogo, né? Como o ouro passa ali pelo fogo para ser refinado, para que as suas impurezas sejam retiradas, eliminadas, e ele se torne, então, aquele metal belo, brilhante, bonito. Da mesma forma, o Senhor, em meio aos nossos sofrimentos, desde grandes perseguições por causa da fé, como era a realidade desses cristãos a quem Pedro escrevia, mas até mesmo naquelas situações mais corriqueiras do nosso dia a dia, como aquela fechada de trânsito que você sofreu, aquela fila em que você estava, que demora, aquele atendimento que não acontece, o tempo vai passando, até mesmo nessas situações tão comuns que todos nós passamos, o Senhor está provando a nossa fé, o Senhor está provando o nosso caráter, como o fogo prova o ouro, para que nós sejamos santificados. Então, quando nós temos essa compreensão, mesmo passando por provações, por tribulações, nós nos alegramos diante do Senhor. Então, o nosso chamado é transformar a ira em alegria. Já estamos perto de partir para a conclusão da nossa aula. Como nós vamos fazer isso? Como transformar a ira em alegria? Primeiramente, reconhecer a ira e confessá-la como pecado. Salmo 139, versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, pelo caminho reto. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, devemos fazer esse autoexame, se essa ira, se ela é legítima, se ela é centrada na glória de Deus, ou se é uma ira pecaminosa, autocentrada, e devemos reconhecer, confessar, pedir o auxílio do Senhor para lutarmos contra essa tentação, buscar, portanto, a transformação e a plenitude do Espírito Santo, buscarmos ser cheios do Espírito Santo através dos meios de graça, a oração, a leitura da palavra, a vida devocional, a comunhão com os santos, os sacramentos, para que o Espírito Santo nos encha e Ele nos capacite para que possamos vencer as tentações. Buscar também a renovação da nossa mente e o domínio dos nossos próprios pensamentos, porque a nossa ira, muitas vezes, ela está fundamentada em pensamentos errôneos, pensamentos pecaminosos. E é verdade, queridos, que a nossa mente ela é tomada todos os dias por milhares de pensamentos, e nem sempre é possível evitar que venha algum pensamento pecaminoso na nossa mente. Nem sempre isso é possível, mas é possível sim nós dominarmos os nossos pensamentos e tomarmos a decisão de que Ele não moldará as nossas atitudes, de que Ele não dominará o nosso coração. Por isso que o apóstolo Paulo fala, tudo que é justo, tudo que é bom, tudo que é louvável, se algum louvor ou se alguma virtude há, nisso pensai. Muitas vezes, queridos, é impossível nós não ficarmos irados, mas nós podemos trabalhar o nosso coração para que a nossa ira não se prolongue. Muita gente olha para aquele versículo de Efésios, quando Paulo fala, irai-vos e não pequeis, ali ele está dizendo que a gente pode ficar irado. Não, porque a gente vê depois, alguns versículos mais à frente, ele diz que a ira tem que estar longe de nós. E nós vimos também Tiago falando que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Paulo ali não está dizendo que a gente pode ficar irado. O que ele está dizendo é que, por vezes, é inevitável. Existem situações em que ela vai ser despertada em nós.
Mas nós que somos nascidos de novo, nós que somos regenerados pelo Espírito Santo, nós recebemos graça e poder para não deixarmos que aquela ira fique no nosso coração além do tempo necessário. E molde o nosso coração, molde as nossas atitudes e as nossas palavras, tanto que o apóstolo Paulo diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. A gente sabe ali que na cultura judaica, na cultura oriental da antiguidade, o marco do término do dia era o pôr do sol. Então, o que Paulo está dizendo? Olha, não é para você ficar irado o dia todo, não é para você ficar irado até o dia acabar, até a hora de você deitar. Não se deixe dominar por ela. Ela pode acontecer repentinamente, mas não permita que ela te domine. Você é quem tem que dominar a ira. Ore ao Senhor, peça graça, leia a palavra de Deus, coloque em prática as virtudes cristãs. Então, para nós concluirmos, e algumas aplicações práticas, algumas perguntas para a nossa reflexão, o que desperta a minha ira? O que acontece com você no seu dia a dia que faz você ter essa raiva pecaminosa, essa indignação? Eu busco justificá-la ou a reconheço como pecado diante de Deus ou do meu próximo? O que a gente faz? A gente fala: não, eu estou certo em ficar indignado, eu tenho direito, eu fui injustiçado, tá certo eu ter esse sentimento. A gente age assim, ou a gente reconhece que pecou diante do Senhor e do nosso próximo? Tenho feito uso diligente das disciplinas espirituais para vencê-la? Tenho feito uso desses meios de graça, a oração, a leitura das Escrituras, a comunhão com os santos, o jejum, para que o nosso espírito seja fortalecido e a gente tenha condições de vencer o pecado da ira? Tenho colocado aos pés da cruz de Cristo as circunstâncias que me levam à ira? Quando a gente é injustiçado, quando o nosso direito é desrespeitado, a gente olha para a cruz de Cristo, olha para tudo que Cristo sofreu, para todas as injustiças, as afrontas, as injúrias que Ele padeceu por amor de nós, e a gente olha e se lembra de que Deus está trabalhando em nós para nos tornarmos parecidos com Ele que jamais pecou, Ele que cumpriu a lei de Deus na sua perfeição, diferentemente de nós. Temos tido essa atitude de entregar nas mãos de Deus, de colocar aos pés da cruz e de buscar entender que, em meio a essas circunstâncias adversas, o Senhor está trabalhando em nós, o Senhor está nos santificando. Tenho buscado o autodomínio da minha mente, como vemos em Romanos 12, buscarmos a renovação da nossa mente. Filipenses capítulo 4, vou ocupar a minha mente com pensamentos que são bons, que são justos, que são louváveis. Eu tenho buscado esse autodomínio, ou eu tenho deixado que os meus pensamentos me dominem, até mesmo os que são pecaminosos? São perguntas, aplicações práticas, para nós buscarmos, com a graça de Deus, tratarmos esse pecado no nosso coração. E que o Senhor nos ajude, porque eu sei, queridos, esse que vos fala ainda está muito longe desse padrão. E me coloco também, assim como vocês, na dependência do Senhor, para que aprendamos a ser pacientes, longânimos, para que tenhamos alegria, mesmo em circunstâncias adversas, e que o Senhor nos ajude a isso. Amém? Eu não vou abrir para perguntas, porque nós já passamos um pouco do horário, vou apenas fazer uma oração para nós encerrarmos. Senhor nosso Deus, amado Pai Celestial, te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor para conosco, porque o Senhor é rico em graça e misericórdia, e apesar de nós, apesar de sermos merecedores da tua ira, Senhor, porque todos nós pecamos, todos nós quebramos os teus mandamentos de alguma forma todos os dias, ainda assim o Senhor nos ama, o Senhor nos perdoa, o Senhor
derrama da Tua graça sobre as nossas vidas. O Senhor deu o Teu próprio Filho para morrer naquela cruz pelos nossos pecados e nos dar a vida eterna. E para vivermos, Senhor, em santidade e para nos tornarmos cada dia mais parecidos com Cristo Jesus, com o Filho de Deus. E a nossa súplica, Senhor, é pela Tua graça, é pelo auxílio do Teu Espírito Santo, para que a ira pecaminosa não domine os nossos corações, para que a raiva não molde o nosso modo de agir, o nosso modo de falar, o nosso modo de nos relacionarmos com o nosso próximo, mas que tenhamos, Senhor, corações pacientes, longânimos, que aprendamos a ter essa alegria que vem do Senhor, que independe das circunstâncias, que possamos sempre colocar aos pés de Cristo tudo aquilo que nos fere, tudo aquilo que aos nossos olhos parece ser injusto contra nós, que nós possamos ter sempre em mente, Senhor, de que em todas as circunstâncias o Senhor está no controle, o Senhor está agindo em nós para nos tornar mais parecidos com Cristo. E que assim, ó Deus, tenhamos um coração livre para agradar ao Senhor, uma mente que domina a ira e não uma mente que é dominada pela ira. Ajuda-nos para isso, Senhor. Dá-nos a Tua graça, leva-nos em paz para o nosso descanso e que logo mais possamos estar novamente reunidos para cultuar ao Senhor. Oramos assim e Te agradecemos por tudo, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.